Olá, pessoal! Bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Cardio 1, mais uma videoaula. E hoje a gente vai começar, de fato, a ver como que a gente faz a avaliação do nosso paciente cardiopata. Até então, a gente fez uma revisão de anatomia, de fisiologia cardiovascular, de fisiologia do exercício, e hoje, de fato, a gente vai entrar na avaliação do nosso paciente cardiopata. A gente vai dividir a nossa avaliação da avaliação em repouso e a avaliação durante o esforço, sendo que agora, no início, a gente vai focar mais na avaliação em repouso do que na avaliação durante o esforço. Aqui eu coloquei algumas referências de livros e artigos que eu utilizei para elaborar a nossa aula, para montar a nossa aula. Fiquem despreocupados, a gente já tinha conversado antes. O livro que não estiver disponível para vocês, eu vou enviar o material. Primeiro tem esse livro da Regenga, que é um livro que eu gosto muito, mas a parte de esforço é mais limitado. Eu acho que é um livro muito bom para quem for trabalhar com terapia intensiva. O segundo livro é o Fisioterapia em Cardiologia, Aspectos Práticos. Ele é um livro muito bom. A parte de fisiologia do exercício, a parte de resposta ao esforço, ele é muito bom. E tem o terceiro, que é o livro do Pascoal, que a gente vai usar muito. Eu vou mandar um capítulo para vocês do exame físico, porque essa parte de anamnese e exame físico dele é sensacional. Aqui coloquei alguns artigos que eu utilizei para a gente montar a aula também. Todos esses artigos são de uma revista chamada Medicina de Ribeirão Preto, são artigos de revisão. Um fala, aqui no lado esquerdo, um fala de espineia, outro de inspeção, palpação e percussão no paciente cardiopata, e aqui à direita, de ausculta cardíaca, os mecanismos de formação e avaliação de edemas, e por fim, o check-up cardiológico. Todos esses artigos eu vou enviar para vocês também como material suplementar. E, de uma forma didática, a gente vai dividir a avaliação do paciente cardiopata em avaliação durante o repouso e avaliação durante o esforço. É importante fazer as duas avaliações? É fundamental. Em repouso não precisa nem de falar, é lá que a gente consegue detectar a maioria das alterações que o paciente cardiopata vai apresentar, e durante o esforço a gente vai perceber que no paciente cardiopata, muitas vezes o comportamento cardiovascular dele vai ser muito diferente em repouso, quando comparado ao esforço. A gente vai ver que tem, por exemplo, a arritmia que pode não aparecer em repouso, mas que vai ser desencadeada com esforço, ou às vezes o comportamento cardiovascular, a pressão arterial, a frequência cardíaca, ela vai ter um comportamento alterado durante o esforço, coisa que às vezes não dá para a gente perceber em repouso. Então, por essas diferenças entre o repouso e o esforço, a gente vai dividir a nossa avaliação de uma forma mais didática nas duas situações. E a gente vai começar então a nossa avaliação do paciente cardiopata, verificando as possíveis alterações, os possíveis achados que podem ser encontrados quando o paciente estiver em repouso. E quando a gente fala da avaliação do paciente cardiopata em repouso, a gente tem uma particularidade aqui no paciente cardiopata em relação aos outros pacientes que a gente costuma atender na clínica, que é fundamental a gente pontuar. Normalmente, um paciente cardiopata, a gente faz uma avaliação inicial e uma avaliação diária. Como assim? Não entendi. Na avaliação inicial, é aquela avaliação mais completa, que a gente preenche a anamnese, o exame físico, faz a ausculta cardíaca, os dados antropométricos, todos esses dados que a gente vai estudar aqui para nos auxiliar a traçar um objetivo em curto e médio prazo. Então, eu vou fazer uma avaliação inicial para verificar o estado de saúde do paciente e a gente traçar uma meta de tratamento para ele. E essa avaliação diária que a gente tem que fazer todo dia, que negócio que é esse? Um paciente cardiopata, muitas vezes, ele é instável. E se ele é instável, todo dia a gente tem que preencher qual que é a pressão arterial dele daquele dia, qual que é a frequência cardíaca dele daquele dia. Porque a gente deixa registrado no prontuário e a gente consegue tomar aquela decisão
diária. Por exemplo, o paciente ele começa a fazer um programa de exercício, entrou para a reabilitação cardíaca. No primeiro dia, eu vou fazer aquela avaliação completa que vocês estão acostumados a ver, com anamnese, aquela avaliação mais abrangente do paciente. Mas todo dia eu tenho que verificar a frequência cardíaca e a pressão arterial dele, pelo menos. Para quê? Vamos supor, como eu falei que o paciente é muito instável, às vezes o paciente tem uma pressão considerada normal, classificada como normal, mas especificamente naquele dia a pressão dele está alterada. Então, meu programa de exercício, a minha tomada de decisão para o tratamento naquele dia pode mudar em decorrência dessa alteração na pressão arterial. Para exemplificar o que eu falei no slide anterior, eu coloquei aqui nesse slide um modelo bem resumido, eu tirei bastante coisa, na verdade, da avaliação inicial do paciente lá da clínica onde eu trabalhava. Então, nessa avaliação inicial, que é essa primeira avaliação que a gente faz com o paciente, a gente tem que preencher com os dados completos dele. Os dados pessoais, os dados da anamnese, do exame físico, os dados referentes ao teste de esforço, o objetivo e a queixa principal do nosso paciente, que a gente vai investigar na anamnese, e isso é uma avaliação completa, normalmente mais demorada, mais abrangente, que a gente faz no primeiro dia. Já aqui nesse slide, eu coloquei o modelo da ficha de evolução diária do paciente. São os dados que eu coletava todos os dias desse paciente. Então, aqui, todo dia eu anotava a data do tratamento na ficha, a pressão arterial do paciente em repouso, a frequência cardíaca do paciente em repouso, qual que era a frequência cardíaca que eu queria atingir naquele dia com o treinamento, qual que foi a maior frequência cardíaca que ele atingiu durante o tratamento naquele dia, a pressão arterial final, a frequência cardíaca final, quantas calorias o paciente perdeu com o exercício aquele dia, qual que foi o tempo de exercício e a distância que ele percorreu na esteira. E aqui eu deixava um espaço para observação, caso o paciente relate alguma coisa diferente dos outros dias, caso o paciente apresente algum evento adverso, eu relatava aí, então eu deixava um espaço para uma observação que não está contemplada nesses outros itens que eu coloquei na tabela. Então, assim eu dividia a primeira avaliação, que é aquela avaliação mais ampla, que a gente pode fazer, por exemplo, a gente faz sempre no início, mas a gente pode reavaliar o paciente a cada 3 meses. Normalmente o paciente cardiopata ele fica um tempo maior com a gente, e tinha essa ficha de evolução diária, que eu anotava os dados do paciente todos os dias. Toda sessão eu anotava os dados de repouso e os dados do final da sessão. Isso é importante assim, para a gente verificar a melhora do nosso paciente, é importante até para a gente garantir a segurança do paciente. Para assim, olha, saiu daqui bem, a pressão dele estava boa, a frequência cardíaca dele estava boa. Então a gente tem essas duas avaliações que a gente faz, esses dois tipos de avaliação que a gente faz com o nosso paciente cardiopata. E aí, a gente vai começar a avaliar o nosso paciente cardiopata, começando então pelo exame clínico, que é uma junção da anamnese com o exame físico. E a gente vai entrar em detalhe agora o que seria a anamnese e o que seria o exame físico que a gente vai fazer com esse paciente. Começando pela anamnese. E a anamnese, ela vem do ana, que é trazer de novo, e mnesis, que é memória. Então, por definição, a anamnese seria todas as informações que a gente vai coletar do nosso paciente referente à queixa principal dele, assim como o histórico do nosso paciente. Se é um paciente que fazia atividade física há muito tempo, se era um paciente que era ou é fumante, ou os antecedentes familiares desse paciente, tudo aquilo que, sob a forma de entrevista, a gente puder coletar, que vai auxiliar no nosso plano de tratamento, a gente vai considerar isso a anamnese do paciente. E, se possível, sempre fazer anamnese com o próprio paciente. Se por um acaso for um paciente com, não sei, distúrbio psiquiátrico, se for um paciente com alteração do estado cognitivo, ou se for um paciente que está muito inibido, isso é muito comum da gente perceber no paciente pediátrico, a gente pode até fazer com um acompanhante.
Ou então o acompanhante ele pode oferecer para a gente informações complementares que vão ser importantes para a gente tratar o nosso plano de tratamento. Mas, se possível, a anamnese deve ser feita sempre com o nosso próprio paciente. E na anamnese, a gente vai investigar muito os sinais e sintomas do paciente. Nessa entrevista que a gente vai fazer, nesse interrogatório que a gente vai fazer com o nosso paciente, das principais coisas que a gente vai avaliar vai ser a presença de sinais e sintomas. E antes da gente começar a falar dos sinais e sintomas, a gente tem que definir melhor o que seria um sinal e o que seria um sintoma. O sinal é tudo aquilo que a gente, como fisioterapeuta, a gente observa. E o sintoma seria tudo aquilo que o paciente sente. Por exemplo, falta de ar seria um sinal ou seria um sintoma? Seria o sintoma, porque o paciente está relatando o que ele sente. Agora, edema. Edema seria um sinal. Aquilo a gente está observando que o paciente tem edema. Então, é importante a gente diferenciar essas duas situações. E toda vez que a gente começar a anamnese do nosso paciente, a gente tem que começar pelos dados pessoais, que servem não só de registro de contato do paciente, mas também para identificar já nos dados pessoais algumas informações que podem nos ajudar a estabelecer uma hipótese diagnóstica. Então a gente tem que colocar o nome, a data de nascimento, o endereço do paciente, mas outros dados pessoais que vão auxiliar a gente na nossa decisão clínica também. Por exemplo, a idade do paciente. Tem muita doença cardiovascular que ela demora muitos anos para ela se desenvolver, principalmente pela formação de placa de ateroma. Então, se o paciente for um paciente de meia idade, for um paciente idoso, é claro que a gente já vai pensando ali que o paciente já tem alguma alteração decorrente da idade, da formação de placa de ateroma, de doença arterial coronariana. Mas se for um paciente mais jovem e ele tiver sinais e sintomas de alteração cardiovascular, a nossa hipótese diagnóstica já vai para outra. A nossa hipótese diagnóstica já vai para uma cardiopatia congênita, por exemplo, ou uma situação mais grave, mais aguda. Em relação ao sexo, tem algumas doenças cardiovasculares que elas são mais prevalentes em mulheres, por exemplo, como a febre reumática e as consequências da febre reumática. A estenose mitral reumática, ela acontece praticamente mais de 90% no sexo feminino. Em relação à raça, mesma coisa. Por exemplo, negros têm uma tendência a ter a pressão arterial mais elevada. Em relação à profissão, a gente vai tentar verificar aqui duas situações. Se, por exemplo, a profissão ela estabelece algum risco por inalação de substâncias, ou isso é muito no caso da pneu, mas no caso da cardio, principalmente, qual que é o nível de esforço que aquela profissão, de esforço físico mesmo, que aquela profissão exige. Porque, às vezes, na hora de você questionar o paciente em relação ao sedentarismo, ele vai te falar, não faça exercício, não faça academia, não faz nada. Mas, às vezes, o trabalho dele demanda um esforço físico muito grande. Isso faz com que, às vezes, ele até deixe de ser sedentário, porque no trabalho, no dia a dia, tudo que ele faz demanda muito esforço físico. Em relação ao estado civil, existe alguns estudos, quase que uma lenda urbana, que falam que as pessoas casadas elas tendem a cuidar melhor da saúde. Em relação ao grau de instrução, é importante até mesmo da gente investigar o grau de instrução do nosso paciente, até mesmo para saber qual que é o nível da nossa conversa com o nosso paciente. Se for um paciente que tem um grau de instrução mais baixo, a gente vai utilizar alguns termos. Se o paciente já tiver um grau de instrução mais alto, se for, por exemplo, da área da saúde, a gente já pode partir para um termo mais técnico, vai até facilitar para ele entender.
E deixei por último destacado também a cidade de nascimento. A gente tem, vou puxar a sardinha agora para o meu lado, por exemplo, a gente tem a doença de Chagas, que é uma doença endêmica em algumas cidades. Então, às vezes, a cidade de nascimento do paciente também pode auxiliar a piscar uma luzinha aí de uma hipótese diagnóstica de um plano de tratamento para o nosso paciente. Dando continuidade, logo depois dos dados pessoais, a gente vai colocar o diagnóstico do paciente, se ele tem algum diagnóstico já confirmado e qual que é o tempo de diagnóstico dele. A gente vai questionar logo depois sobre os fatores de risco cardiovascular que o paciente apresenta e os hábitos de vida dele. Se o paciente é tabagista ou se ele é ex-tabagista, se ele fuma no momento ou não, se o paciente bebe, qual que é a quantidade, tipo de bebida que ele costuma beber, se o paciente tem alguns fatores de risco, como por exemplo diabetes, alteração no colesterol, triglicérides, e também investigar sobre o grau de estresse. E aí, grau de estresse normalmente é autorrelatado mesmo, não tem, a gente não costuma utilizar nenhuma, existe, mas a gente não costuma utilizar nenhum questionário já padronizado e validado para grau de estresse, mas questionar também principalmente a respeito do sedentarismo do nosso paciente. Em relação ao sedentarismo, também pode ser feito por autorrelato, o paciente falar se é sedentário ou não, se pratica atividade física ou não, mas aí eu volto no slide anterior. Às vezes o paciente não faz nenhum exercício programado, vai na academia todo dia, não sei, faz uma caminhada, mas o dia a dia dele, seja trabalhando em casa ou fora de casa, já demanda muito esforço físico. E esse esforço físico que ele faz no dia a dia, às vezes já é o suficiente para não considerar ele como sedentário. Então, por isso, a gente tem algumas definições de sedentarismo, como, por exemplo, eu coloquei aí o ACSM, que é o American College of Sports Medicine, e o IPAC, que é o International Physical Activity Questionnaire, que fornece subsídios para a gente identificar se o paciente é sedentário ou não, qual é o grau de sedentarismo dele. E quando a gente pensa na definição do sedentarismo, em como classificar um paciente sedentário ou não, independentemente da forma ou do questionário que a gente adotar, seja da CSM, seja pelo IPAC ou pela definição da Organização Mundial da Saúde, a gente pode colocar o ponto de corte de 150 minutos de atividade física moderada por semana. Quando o paciente gasta menos do que 150 minutos de atividade física moderada por semana, ele é classificado como sedentário. Se ele gastar uma quantidade maior do que 150 minutos de atividade física moderada por semana, a gente não considera ele como sedentário. A gente classifica ele como um indivíduo ativo. Ou então, ou 150 minutos por semana de atividade moderada, ou 75 minutos de atividade física mais vigorosa, de alta intensidade. Isso aí vai depender do tipo de atividade que o paciente faz. Normalmente, dentro da cardio, um paciente cardiopata normalmente faz atividade física moderada, a gente adota esse ponto de corte de 150 minutos por semana. Menos que isso, sedentário. Mais do que isso, fisicamente ativo. E além de perguntar sobre os hábitos e fatores de risco do paciente, a gente também vai questionar os dados referente à patologia dele, a história pregressa, que não tem muita diferença em relação às outras áreas. Conta o que levou o paciente a te procurar, o que está acontecendo com ele, o que ele está sentindo naquele momento, depois quando que ele começou a apresentar aquele sinal ou aquele sintoma, desde quando, como que ele foi evoluindo essa história toda. E ainda na anamnese a gente também vai questionar sobre os antecedentes familiares. O grau de parentesco, e principalmente um grau de parentesco mais direto, pai, mãe, irmãos, e a gente vai questionar a presença de outras doenças cardiovasculares, a presença de outros fatores de risco cardiovascular, por exemplo, hipertensão, diabetes, dislipidemia ou alteração renal, que também está diretamente relacionado às doenças cardiovasculares. E para finalizar essa parte da anamnese,
a gente vai identificar 6 dos principais sinais e sintomas presentes no paciente cardiopata, que é o que a gente chama de semiologia cardiológica. Quais são os 6 sinais e sintomas mais presentes no paciente cardiopata? A gente vai ter a dispneia, a dor torácica, a cianose, a síncope, as palpitações e o edema. E a partir desse slide, a gente vai verificar cada um desses tópicos que estão presentes na semiologia cardiológica. A gente vai aprender a definição de cada um desses sinais e sintomas e como avaliar cada um desses sintomas. Então, a gente vai ter, dentro da semiologia cardiológica, a dispneia, a dor torácica, a cianose, a síncope, a palpitação e o edema. E dos nossos 6 achados da semiologia cardiológica, a gente vai começar por um que talvez seja dos mais comuns, que é a dispneia. A dispneia, pessoal, a gente pode definir ela como uma sensação de dificuldade respiratória, tanto presente no sistema, nas alterações do sistema respiratório, como nas alterações do sistema cardiovascular. E aí eu chamo a atenção de vocês que a dispneia é definida como uma sensação de dificuldade respiratória. Se é uma sensação, é o paciente que está sentindo, é o paciente que está te relatando. Então, a dispneia, ela não é um sinal. A dispneia é um sintoma, porque ela é uma sensação. O paciente que está te relatando isso. Ela pode estar associada a alguns sinais, como batimento de asa de nariz, aumento da frequência respiratória, mas isso não define a dispneia. A dispneia é a sensação, o paciente que está te relatando. Se ela está associada a outros sinais clínicos, a outros sinais, ok. Mas se não tiver e o paciente te relatar essa sensação de dificuldade respiratória, a gente pode constatar o paciente com dispneia. E o que ele vai relatar para a gente é exatamente falta de ar, cansaço, respiração mais pesada, todos esses relatos que estão relacionados à dificuldade respiratória do paciente. E a gente considera que ela é anormal quando ela acontece em repouso. Na verdade, quando a dispneia acontece em repouso, aí a gente já tem um caso até mais grave, ou ela pode ser anormal também quando ela começa a acontecer em situações que ela não acontecia antes. A gente tem vários tipos de dispneia que a gente pode definir na hora de avaliar o paciente. Pode ser aquela dispneia chamada de dispneia de esforço, que é a dispneia que surge ou que é agravada durante a atividade física. A gente tem a ortopneia, que é aquela dispneia que começa ou que é agravada durante a posição horizontal. A dispneia paroxística noturna, que é quando o paciente acorda exatamente por essa sensação de falta de ar. A gente tem a platipneia, quando é aquela dispneia que vai acontecer ou que vai ser agravada quando o paciente assume a posição ortostática. Ou então tem a trepopneia, que é aquela dispneia que vai aparecer ou ser agravada quando o paciente assume a posição em decúbito lateral, mas que ela vai desaparecer ou pelo menos melhorar quando ele passar para o decúbito lateral oposto. E como que a gente avalia a dispneia do nosso paciente? A gente tem 2 formas. Tem uma forma que é a escala de Borg, né? Que eu trouxe para vocês do lado esquerdo, a escala de Borg modificada, que varia de 0 até 10. E você vai perguntar para o paciente qual que é a nota que ele vai dar para aquela sensação de falta de ar que ele está sentindo. Sendo que 0 não é falta de ar nenhuma e 10 é o máximo da falta de ar que ele pode sentir. Aqui eu trouxe uma escala de Borg modificada simples, mas quando a gente está avaliando o nosso paciente para melhorar esse entendimento dele, a gente pode mostrar para ele uma escala, por exemplo, colorida, que a gente pode passar tipo branco para nenhuma e vai alterando a cor até chegar no vermelho, que é a máxima. A gente pode colocar umas caras do lado com um smile
para ele conseguir visualizar aquela cara e classificar a falta de ar dele. Então a gente tem que utilizar essas estratégias para facilitar a avaliação da falta de ar do paciente, dessa dificuldade respiratória dele. Não sei se vocês já fizeram essa avaliação da escala de Borg com vocês mesmos, mas ela é difícil. Ela não é fácil, não é fácil a gente classificar essa sensação de falta de ar. Então, quanto mais a gente utilizar de recursos para auxiliar o paciente, melhor vai ser a nossa avaliação. E tem uma outra escala que eu trouxe, que está aí do lado direito, que é a escala que é chamada de MRC, que significa Medical Research Council Dyspnea. Ou então, traduzida, mas ela não é muito conhecida por essa versão traduzida, que é a escala do Conselho Britânico de Pesquisas Médicas Modificadas. O nome mais comum da gente dar para ela é MRC, tá? E por essa escala, a gente vai classificar a dispneia do paciente em 0 até 4, sendo que em 0 o paciente não é dispneico, a não ser quando ele está fazendo um exercício muito vigoroso, porque isso aí qualquer um vai sentir mesmo. Ele é graduado como 1 quando é uma dispneia que acontece quando o paciente está correndo ou então subindo uma inclinação mais leve. Ela é graduada em grau 2 quando a pessoa está caminhando, por exemplo, com uma pessoa do mesmo sexo e da mesma idade dela, e ela tem que interromper ou pelo menos reduzir a marcha para conseguir respirar mais fácil, respirar com mais tranquilidade. Ela é graduada no grau 3 se o paciente tem que parar para respirar depois de ter percorrido 100 metros ou andar alguns poucos minutos no plano. E a dispneia no grau 4 é quando o paciente, essa dispneia já começa a atrapalhar as atividades mais básicas do dia a dia da pessoa, como trocar de roupa, ou então uma dispneia que pode acontecer quando ele sai de casa, ou às vezes até mesmo em repouso. Então, o paciente vai ser graduado de 0 até 4, sendo que 0 é sem dispneia, teoricamente seria um paciente, entre aspas, saudável, teoricamente, e o grau 4 seria aquele grau mais grave de dispneia, onde o paciente pode apresentar dispneia, inclusive, em repouso. E aí a gente passa para o nosso segundo achado da semiologia cardiológica, que é a dor torácica. E aí adivinhe qual que é a definição de dor torácica? Dor na região torácica. Sensacional. Só que quando a gente pensa em dor torácica, essa dor torácica ela não necessariamente vai ser de causa cardíaca. Ela pode ser, às vezes, uma dor muscular no peitoral, por exemplo. E como que a gente vai fazer quando a gente está avaliando o paciente que está reclamando de dor torácica? Quais são os critérios mais utilizados para definir se aquela dor é de origem cardíaca ou não? Bom, a gente tem 3 critérios. Primeiro, a presença de desconforto ou dor retroesternal. A segunda é uma dor que é desencadeada ou agravada pelo exercício ou estresse emocional. E terceiro, uma dor que alivia com repouso ou em situações mais graves com o uso de nitroglicerina. E aí a gente tem 3 critérios. Se o paciente tiver um ou nenhum desses critérios, essa dor definitivamente não é uma dor de origem cardíaca. Se esse paciente tiver 2 desses critérios, essa dor provavelmente é de origem cardíaca, é de causa cardíaca, na verdade. E se o paciente tiver todos os 3 critérios, definitivamente essa dor é de origem cardíaca. Então, a gente tem a presença de 3 critérios. Se o paciente apresentar 2, provavelmente é de causa cardíaca. E se ele apresentar todos os 3, definitivamente essa dor torácica é de causa cardíaca. E aí nós vamos para o nosso terceiro achado da semiologia cardiológica, que é a cianose. Cianose que ela é definida pela coloração azulada ou da pele ou das mucosas, que é provocada por uma redução da taxa de hemoglobina no nível dos capilares. E essa cianose, a gente pode classificar ela como cianose central
ou cianose periférica. Cianose central ela acontece no nível cardiopulmonar. Se o paciente está com essa cianose há muito tempo, num período muito prolongado de tempo, ele vai começar a cursar com baqueteamento digital. Vocês vão ouvir falar muito de baqueteamento digital na pneumo, que são a ponta dos dedos, as falanges distais no formato de baqueta. A gente vai ver uma foto no próximo slide. E essa cianose central, ela vai acontecer em decorrência da alta altitude, pneumonia, edema agudo de pulmão ou tetralogia de Fallot, que é uma cardiopatia congênita. Mas essa cianose, ela também pode ser periférica. E ela vai acontecer por uma causa em nível periférico, que pode ser normalmente por uma obstrução arterial importante, uma vasoconstrição importante. Aqui nas fotos a gente tem alguns exemplos de cianose central, depois alguns de cianose periférica também. A gente está vendo aqui esse menininho com a boca arroxeada, depois essa segunda foto uma língua arroxeada e depois também na terceira foto uma boca arroxeada representando então uma cianose central. Na primeira foto de baixo a gente tem os dedos em baqueta, né, o baqueteamento digital, que pode acontecer em decorrência de uma cianose central muito prolongada. E por fim a gente tem também a cianose periférica, representada pela coloração das falanges distais das pontas dos dedos, na verdade mais arroxeadas. Quarto achado da semiologia cardiológica, síncope. O que seria a síncope? Como que a gente pode definir a síncope? Numa palavra só, desmaio. Então, a síncope, que seria o desmaio, é a perda súbita e transitória tanto da consciência como da postura, com recuperação espontânea, que acontece por causa da redução da perfusão cerebral. Não confundir a síncope com a lipotímia. A lipotímia, que seria considerada uma pré-síncope, é a sensação de desmaio, mas sem o desmaio acontecer. Se o paciente desmaiar, a gente considera isso como síncope. E se o paciente tiver a sensação de desmaio, mas não desmaiar de fato, a gente considera isso como lipotímia. E dentro do nosso contexto da cardiovascular, a gente tem três causas principais de síncope. E uma das principais causas de síncope que a gente vai encontrar na nossa prática clínica é a hipotensão ortostática ou hipotensão postural, que vai ser definida como uma queda na pressão arterial sistólica de 20 milímetros de mercúrio ou na pressão arterial diastólica de 10 milímetros de mercúrio dentro de um período de 3 minutos de ortostatismo. Não necessariamente essa hipotensão postural ela vai ter uma doença subjacente, ela vai ter uma doença por trás dela. Ela vai acontecer simplesmente porque a pessoa levantou rápido demais e a pressão caiu rápido demais. Mas ela pode também estar associada a alguma patologia. Pode estar associada, por exemplo, é muito comum na disfunção autonômica que a gente encontra no paciente com Parkinson, pode estar relacionada à polineuropatia diabética, pode estar relacionado a alguns fármacos, principalmente antihipertensivo, vasodilatador e diurético, porque a pressão abaixa demais e vai aparecer essa hipotensão ortostática. E essa hipotensão ela acontece exatamente pela queda da pressão. A queda da pressão ela vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e pode provocar essas alterações como tontura, náusea, alteração visual ou até síncope. Ela é mais frequente de manhã, depois dos exercícios ou das refeições, muito comum também no nosso paciente idoso. Um outro tipo de síncope que o paciente pode apresentar é a síncope neurocardiogênica ou vasovagal, que é aquela síncope provocada por hipotensão, mas diante de situações que deveriam aumentar a pressão. Então a gente tem algumas situações como, por exemplo, o estresse. O estresse ele aumenta a pressão porque aumenta a secreção de catecolaminas e, como resultado da maior estimulação do sistema nervoso simpático. Só que quando o estresse, que deveria aumentar a pressão, ele diminui essa pressão, a gente tem um caso de síncope de causa neurocardiogênica.
E um terceiro e último tipo de síncope que a gente tem é por hipersensibilidade do seio carotídeo, quando, o nome mesmo já está falando, o seio carotídeo, os baroceptores carotídeos, eles ficam muito sensíveis à pressão. E para testar, ele é uma causa também de síncope muito comum no idoso. Para testar, a gente faz uma leve pressão no pulso carotídeo, e se a pressão sistólica tiver uma queda muito rápida, muito brusca, em torno aí de 50 milímetros de mercúrio, a gente tem caso de hipersensibilidade do seio carotídeo. Como eu falei, é um tipo de síncope muito comum no idoso, e o tratamento normalmente, se for muito sintomático, o tratamento é colocação de marca-passo. Quinto achado da semiologia cardiológica, palpitação. A palpitação, pessoal, aqui a gente vai diferenciar a palpitação de arritmia. Quando a gente fala de arritmia, a gente está falando de um distúrbio elétrico no coração que é detectado no eletrocardiograma. Quando a gente fala de palpitação, a gente está falando da sensação que o paciente vai ter de um batimento cardíaco que está errado ali, que está mais forte ou está mais rápido. Se o paciente relatar essa sensação, a gente pode colocar que ele tem palpitação. A gente não pode colocar que ele tem arritmia. Para ser categorizado, para ser definido como arritmia, o paciente tem que fazer um eletrocardiograma para ele ter esse diagnóstico. Então, aqui, mais uma vez, a palpitação, a gente não está falando de um sinal, a gente está falando de um sintoma, que é o paciente que vai relatar para a gente que ele está sentindo. E por fim, para fechar os nossos achados da semiologia cardiológica, a gente tem a presença do edema. O edema, quando ele é de causa cardíaca, então normalmente ele é simétrico para cima da região do tornozelo, e quando é um edema mais grave, quando é por uma doença, uma cardiopatia mais grave, ele acompanha um ganho de peso ponderal de 2 a 4 quilos. E o edema, ele pode, inclusive, auxiliar a gente numa hipótese diagnóstica do nosso paciente. O edema, quando ele é generalizado, quando ele acontece no corpo todo, ele normalmente ele vem acompanhado de um aumento de 5% do peso corporal, e aí a gente tem como causa ou uma insuficiência renal, um paciente com cirrose, ou uma insuficiência cardíaca muito grave. O edema de causa cardíaca que a gente mais encontra é o edema simétrico e localizado. Então, ele é bilateral e muito bem localizado acima da região do tornozelo, que pode ser de causa cardíaca, mas pode ser pelo ciclo menstrual também. Agora, como a nossa disciplina é cardiovascular, não é só cardiopatia, a gente também tem que ver as vasculopatias, a gente também tem que comentar que quando o edema é muito bem localizado, geralmente nas extremidades, mas principalmente nos membros inferiores, e ele for assimétrico, ou seja, se ele acometer, por exemplo, uma perna só, a gente pode desconfiar ou de lesão muscular ou que aquele edema seja um resultado de uma alteração vascular, tá? Principalmente casos de trombose. Então, quando ele for assimétrico, a gente deixa um pouco de lado as cardiopatias e pensa numa angiopatia, que é o mais comum de acontecer. Depois da gente localizar esse edema, a gente tem que pensar em como avaliar esse edema. E como que a gente pode avaliar o edema do nosso paciente? Uma das formas mais utilizadas que a gente tem para identificar a presença do edema é pelo sinal do cacifo ou sinal de Godet. O sinal do cacifo, então, acredito que a maioria de vocês já conheça. A gente vai comprimir a região que a gente acha que está edemaciada, ou com o polegar ou com o indicador, com a polpa de um dos dois dedos. E a gente vai pressionar por cerca de 5 até 10 segundos e observar se tem a formação de uma depressão. Primeiro, o sinal do cacifo, como é um sinal, ele é presente ou ausente. E ele é considerado presente se essa depressão que foi formada, se ela não se desfizer completamente depois que a gente tirar o dedo. E depois a gente pode quantificar esse edema também.
essa quantificação ela é feita por uma escala de cruzes que varia de uma cruz, quando tem pouco edema, até 4 cruzes, que é o máximo de edema possível. Aqui nesse slide a gente está vendo um pouco sobre a quantificação desse edema. Então, aqui no primeiro desenho da figura ao lado direito, se a gente fizer essa compressão com a polpa digital e a gente tiver uma profundidade de mais ou menos 2 milímetros, é uma cruz. Se a gente fizer essa compressão e tiver uma depressão de mais ou menos 4 milímetros, duas cruzes, 6 milímetros, três cruzes. E se a nossa polpa digital ela fica toda presa mesmo dentro dessa região edemaciada, que corresponde mais ou menos 8 milímetros, a gente classifica o paciente como paciente de 4 cruzes. Lembrando que a gente tem outras classificações do edema, né? Tem o edema mole, tem o edema duro, e é importante a gente ressaltar a presença também, se tiver, do linfedema, que é um edema localizado com alta concentração de proteína. E com o término da avaliação do edema, a gente termina a nossa avaliação da semiologia cardiológica. Então, até agora, o que a gente viu? A gente já coletou os dados pessoais do nosso paciente, a gente já investigou sobre a história atual e pregressa, sobre os antecedentes familiares, presença de fator de risco, hábitos de vida do nosso paciente, já fez a investigação da semiologia cardiológica e agora, ainda em repouso, a gente vai investigar alguns itens relacionados ao desempenho funcional do nosso paciente. Em primeiro lugar, a gente vai classificar o nosso paciente cardiopata de acordo com a classe funcional NYHA, que significa New York Heart Association. A gente vai ver no próximo slide os tópicos dela. A classe funcional NYHA é uma medida de desempenho e das mais utilizadas dentro da cardiologia. Praticamente todo paciente cardiopata a gente tem que classificar de acordo com a classe funcional NYHA. E além de classificar ele de acordo com a classe funcional NYHA, a gente também pode questionar o paciente, né, pensando na CIF, se ele deixou de realizar alguma atividade do cotidiano pela presença da cardiopatia dele. E se sim, qual? Porque a gente pode colocar muito do nosso plano de tratamento em cima desse relato do paciente. Lembrando que tanto a classe funcional NYHA como esse questionamento que a gente vai fazer o paciente em relação a se ele deixou ou não de fazer alguma coisa pela cardiopatia, são medidas de desempenho funcional. Em relação à classe funcional NYHA, a gente vai classificar o paciente em 1, 2, 3 ou 4. Isso daí, por ser uma medida de desempenho, a gente vai perguntar para o paciente e ele vai responder. Não é nenhuma medida objetiva, não. A gente está falando da anamnese, então aqui a gente ainda está falando dessa entrevista. A classe funcional NYHA 1, ela é a mais leve de todas. Na NYHA 1, o paciente ele é assintomático nas suas atividades físicas habituais. Que sintoma que seria esse? O paciente não tem dispneia e o paciente não tem fadiga, o paciente não tem palpitação durante a atividade física habitual dele. Já o paciente NYHA 2, ele é um paciente que em repouso ele não tem sintoma, ele não tem fadiga, ele não tem dispneia, ele não tem palpitação. Mas no momento que ele faz a atividade física habitual dele, o que ele está acostumado a fazer, esses sintomas aparecem. O paciente que é NYHA 3, ele também não tem sintoma em repouso, mas ele começou recentemente a apresentar esses sintomas, né, fadiga, dispneia, palpitação, em atividade física que tem uma intensidade menor do que a que ele está acostumado a fazer. E a gente tem um paciente NYHA 4, que é a classe funcional mais grave. De fato, é um paciente muito grave, que é aquele paciente que vai ser sintomático, inclusive em repouso.
Normalmente esse paciente ele tem que entrar com uma terapia muito mais forte, terapia farmacológica, e nem é um paciente candidato à reabilitação cardíaca, não. É de fato um paciente muito grave, inclusive um paciente que é um forte candidato a transplante cardíaco. E eu queria reforçar muito a importância da classe funcional NIRA, porque na cardio a gente vê muito a classe funcional NIRA na avaliação do paciente. Então ela vai de 1, que é o mais leve, até 4, que é a manifestação da cardiopatia de forma mais grave. E como a gente está falando de classe funcional NIRA, de avaliar, de questionar o paciente, o que ele deixou de fazer por causa da cardiopatia, eu senti que estava na hora da gente, já agora no início, diferenciar a capacidade funcional de desempenho funcional. A gente vai falar muito disso mais para frente, quando a gente for falar de teste de esforço, mas eu acho que é importante deixar clara essa diferença desde agora. De acordo com a CIF, quando a gente fala de capacidade funcional, a gente está falando da aptidão, da capacidade do nosso paciente em realizar uma tarefa que é padronizada e num ambiente padronizado. E a gente avalia a capacidade funcional normalmente por teste de esforço. Então, por exemplo, se eu for aplicar um teste de esforço no meu paciente, o teste de caminhada de 6 minutos, o teste de caminhada de 6 minutos é padronizado, vai ser feito num ambiente padronizado. Então, eu estou avaliando a capacidade funcional do meu paciente. Se eu fizer um teste ergométrico no meu paciente, o teste é padronizado e vai ser feito no local padronizado também. Vai ser dentro do laboratório, com esteira com bicicleta, vai ser com ar-condicionado ligado, na temperatura controlada. Então, eu estou avaliando capacidade funcional. Se a gente pensar no Time Get Up and Go, também é um teste de avaliação da capacidade funcional. E qual que seria a diferença dele para o desempenho funcional, por exemplo? O desempenho funcional, a gente vai questionar o nosso paciente sobre o ambiente de vida habitual dele. Então, a gente vai questionar o nosso paciente o que ele consegue ou não consegue fazer no dia a dia dele. E normalmente esse questionamento ele é feito por questionários, né? Ou autorrelato. Então, na hora que a gente aplica, por exemplo, a classe funcional NIRA do nosso paciente, a gente está fazendo avaliação do desempenho funcional. Quando a gente pergunta para o paciente se ele consegue, por exemplo, a subir o morro, a gente está verificando o desempenho funcional do paciente, a gente está avaliando o desempenho funcional. Se a gente pergunta para ele se ele consegue, por exemplo, trocar de roupa ou tomar banho sozinho, a gente está questionando a respeito do desempenho funcional do nosso paciente. Então, tudo aquilo que não é padronizado, que pode variar de um paciente para outro e que é questionado, que é feito através de um interrogatório para o paciente, a gente está fazendo a avaliação do desempenho funcional. E para finalizar a nossa anamnese, a gente vai perguntar se o paciente apresenta outras doenças associadas, isso pode interferir no nosso tratamento. A gente vai questionar o nosso paciente sobre medicação em uso. Aqui eu coloquei para vocês prestarem sempre atenção se o paciente não utiliza beta-bloqueador e estatina. Beta Pessoal, então no exame físico, a gente vai examinar o paciente para verificar se ele tem ou não algumas alterações físicas que são dignas de nota para a gente estabelecer um plano de tratamento para ele. E a gente vai dividir aqui de uma forma bem didática o nosso exame físico em inspeção, palpação, antropometria, sinais vitais e ausculta cardíaca. Hoje a gente vai falar da inspeção, da palpação e dos dados antropométricos, da antropometria. E os sinais vitais, a ausculta, as palpações os testes mais específicos da cardio, a gente vai ver nas outras aulas. Começando então pela inspeção e pela palpação. E o que a gente vai investigar na inspeção, quando a gente estiver fazendo a inspeção do nosso paciente? Em primeiro lugar, unhas quebradiças. Às vezes parece um detalhe simples, pequeno, mas ele pode representar um pouco uma alteração na circulação periférica do nosso paciente. As unhas azuladas também, no caso do paciente com cianose. O bacteamento digital, a gente já falou dele, os dedos
em baqueta, antigamente era chamado de hipocratismo digital, que é essa hipertrofia da falange distal, geralmente está associado a alguma doença pulmonar, principalmente DPOC, mas pode ser uma consequência de uma doença cardiovascular também, principalmente aquelas que cursam com cianose muito prolongada e a gente tem uma cardiopatia congênita ou pode ser uma situação aguda também, como o caso de uma endocardite. A gente tem que verificar se o paciente apresenta edema nos maléolos, pode ser o sinal de uma cardiopatia. Se for unilateral, pode ser alguma alteração vascular periférica que ele apresenta também. Tentar identificar se o paciente tem alguma cicatriz na região torácica. Ascite, que é a barriga d'água, que é esse inchaço na região abdominal, pode ser um tanto de consequência, mas também pode ser alteração no ventrículo direito do coração. É muito comum a gente ter esse edema abdominal em caso de alteração no ventrículo direito do coração, e a forma do tórax ou postura do paciente. Isso aí um pouco menos comum, mas às vezes essa alteração na postura do paciente ela pode ser tão grave que pode comprometer o funcionamento pulmonar e cardiovascular também. E na palpação? Na palpação a gente vai confirmar se o paciente tem edema ou não. Às vezes só na inspeção a gente pode ter uma ideia, mas a gente vai confirmar na hora de palpar o paciente. A gente vai detectar a presença de áreas dolorosas, pode ser uma consequência de uma cirurgia torácica, obviamente, mas até para a gente fazer uma anamnese musculoesquelética do paciente é importante, porque se ele vai começar a fazer um programa de reabilitação cardíaca, a gente vai colocar o nosso paciente para fazer exercício. Então, mesmo a gente identificar alguma alteração musculoesquelética, é importante para a gente acabar não lesando o paciente nesse processo de reabilitação. Verificar se o paciente tem dor na hora de palpar a panturrilha dele, pode ser um sinal de trombose, e verificar os pulsos periféricos. E aí eu destaco o pulso carotídeo, na região cervical, o pulso femoral, na região da virilha, o pulso radial, que é o mais comum, e o pulso pedioso, que está localizado aí na figura, que está no pé. No nosso material por escrito que eu vou mandar para vocês, tem a descrição completa de como palpar, e eu gostaria que vocês palpassem vocês mesmos depois, para a gente conseguir identificar o pulso. E nisso a gente pode ver a frequência e a amplitude do pulso também. Ver se está rítmico e ver o tanto que esse pulso é forte ou se ele é mais fraco. E eu chamo a atenção que o pulso radial é muito normal, muito comum da gente palpar, ele é um clássico, né, na hora que a gente estiver avaliando a frequência cardíaca, mas eu destaco muito a avaliação do pulso pedioso também. A gente vai ver lá quando a gente estiver avaliando o paciente com doença vascular, não cardiopata, mas com doença vascular, que o pulso pedioso ele vai ter um papel muito relevante. E eu gostaria que vocês palpassem vocês, ou se tiver alguém em casa que palpasse o familiar, para a gente conseguir identificar a frequência, o ritmo e a amplitude desse pulso. Lembrando que, na hora que a gente palpar, evitar palpar com o polegar. A gente vai pegar o polegar não, porque ele tem, né, pequenas artérias, arteríolas muito superficiais, e na hora de palpar, se a gente palpar com o polegar, a gente, na verdade, vai sentir o nosso pulso e não o pulso do paciente. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre a antropometria. Como que a gente vai fazer a avaliação da antropometria no nosso paciente cardiopata? E uma das formas mais convencionais, mais clássicas que a gente tem de fazer a avaliação da antropometria do nosso paciente cardiopata é pelo índice de massa corporal, ou IMC, que é uma conta simples, rápida, que é dividir o peso expresso em quilos pelo quadrado da altura expresso em metros. Acho que todo mundo já deve ter feito essa conta pelo menos uma vez na vida, é uma conta muito simples, mas aqui na nossa disciplina acho que vale muito mais a pena a gente fazer uma análise crítica do IMC do que aprender a fazer o cálculo dele por si só. Bom, o IMC ele é representativo da não sei, percentual de gordura, massa magra do nosso paciente? Não. Isso aí a gente tem formas muito melhor de avaliar. A gente tem o DEXA, que é o padrão ouro, a gente tem a bioimpedância, que é muito bom também, mas tanto o DEXA como a bioimpedância são mais caros.
A gente pode avaliar pelas dobras cutâneas, aí o aparelho já é muito mais em conta, mas já não é tão fidedigno assim, mas ainda assim é melhor do que o índice de massa corporal. Só que o IMC ele ganha a gente no quesito praticidade. Ele realmente é muito prático, ele é muito rápido da gente fazer, ele pode dar um panorama razoável dos dados antropométricos do nosso paciente. Não, de fato, não é representativo. Às vezes o paciente tem um histórico de atividade física muito intensa, principalmente aqueles pacientes com a massa óssea mais densa, os nadadores, ou então às vezes o paciente tem uma massa muscular mais desenvolvida, isso pode aumentar o peso dele e não vai ser representativo também. Mas se a gente pegar num panorama do paciente cardiopata, fazer uma avaliação rápida, ele pode ser muito prático. E aí embaixo eu coloco os pontos de corte e de classificação de acordo com o IMC também. Então, se o paciente tiver um IMC abaixo de 18,5 quilos por metro ao quadrado, é um paciente classificado como baixo peso. Se tiver entre 18,5, inclusive 18,5 e menor do que 25 quilos por metro ao quadrado, ele é eutrófico, ou seja, o peso dele está normal, de acordo com o esperado. Entre 25 e 30, sobrepeso. 30 e 35, obesidade grau 1. 35 e 40, obesidade grau 2. E acima ou igual a 40 kg por metro quadrado, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. E o MC, pessoal, apesar de ter essa falha que a gente está comentando sobre ela, ele é tão bem aceito na literatura, apesar de tudo, que inclusive esse IMC maior ou igual a 40 é um dos critérios para o paciente fazer a cirurgia bariátrica. Então, o IMC ainda é uma medida clássica de antropometria, a gente pode utilizar sim no nosso paciente cardiopata. E uma outra forma que a gente pode avaliar a antropometria também, e na cardio cada vez mais ela está sendo muito utilizada, é a relação cintura-quadril. Sem ver ordem, só da gente pensar no nome da medida. Relação. Relação, então, significa uma divisão. Cintura, quadril. Então, é a divisão da medida da cintura pela medida do quadril. Como que a gente vai pegar essa medida da cintura? Pela perimetria. A gente pode pegar uma fita métrica e avaliar a perimetria da cintura do nosso paciente. Onde que a gente vai pegar essa medida da cintura? Vai ser o ponto mais estreito da cintura do paciente, igualzinho está mostrando aí na figura. E a medida do quadril? Também pela perimetria, também pegando uma fita métrica, e a gente pode avaliar pelo ponto mais largo da região do quadril. Algumas pessoas preferem padronizar também na altura do trocânter maior. Pode utilizar das duas formas, dá pouquíssima variação entre elas. E qual que seria a referência? A relação cintura-quadril para homem tem que ser menor ou igual a 0,95. E para mulher tem que ser menor ou igual a 0,80. Mas é um valor muito geral, muito padrão. Aqui nessa tabela a gente tem os valores muito mais estratificados da relação cintura-quadril, não só dividido pelo sexo, como era da forma que a gente viu anteriormente, mas também pela faixa etária e categoria de risco. Então, por exemplo, se a pessoa, vamos olhar aqui no sexo masculino, se a pessoa tiver entre 20 e 29 anos e uma relação cintura-quadril abaixo de 0,83, é um paciente de baixo risco para doença cardiovascular. Agora, se for um paciente, por exemplo, de 45 anos, que tem uma relação cintura-quadril de 0,96, qual que seria a categoria de risco dele? Seria risco alto, né? Porque entre 0,95 e 1, a gente considera um paciente de alto risco. Tá? E assim sucessivamente. É uma tabela, obviamente, que a gente não tem que saber, é uma tabela para consulta mesmo. Pessoal, e assim a gente encerra a nossa aula hoje de anamnese, inspeção, palpação e antropometria. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã de novo, quando a gente for falar da avaliação dos sinais vitais. Muito obrigado e até amanhã.